Existe uma coisa tóxica com o artista e tem uma coisa muito tóxica com essa coisa desse bairrismo que não leva a lugar nenhum. Na época que eu comecei a tocar no Ocidente, eu estava gravando o meu primeiro EP. E aí, na verdade, eu fui morar em Nova York, voltei para Porto Alegre e lá em Nova York comecei a compor as músicas do Saga. E aí cheguei e comecei a querer fazer algo que fosse menos voltado para o rock, porque eu tinha já uma trajetória no rock. Eu tinha minhas bandas, eu era uma figura do rock. E quando eu voltei Que pro tipo de Brasil, rock que era? Desculpa te interromper. eletro-rock, eu era da cena tipo do eletro-rock, tipo guitarra beat. Eu tinha um power trio com os meus amigos, com as minhas amigas. A gente ia mudando o nome da banda e era sempre a mesma formação. Até que os meninos foram morar fora também, estão morando até hoje fora. E eu fiquei sem ninguém, peguei meu violão e comecei a tocar as minhas músicas. E aí que nasceu toda essa questão de ir me aprofundando. Foi um processo aí, eu tocava uma música minha, tocava uma música cover e misturava e tal. Sempre experimentando linguagens, também trabalhei com teatro e ficava nessa função do teatro, de me envolver com a cena do teatro. Fiz a trilha do Andy Iri, sabe? Aquela peça maravilhosa que teve da Companhia Espaço em Branco, do João de Ricardo. How does it feel if all the world can own you? To be without a home, years to laugh about, everybody was hanging like a complete down. No, don't talk so loud. No, don't seem so proud. About having like you're rolling stone. Eu era uma bichinha fervida, assim, tipo, eu era muito curiosa e sempre tive muita cara de pau. Então foi assim que começou. E aí na história quando eu gravei o Saga, a minha viagem é que a internet estava começando e eu já era tipo uma rata de internet, eu já tinha muitos amigos online. Eu tinha feito uma par de demos já que circulava entre os meus amigos e umas turmas underground dos guetos do ICQs e MSNs, entre bichas extremamente antenadas e sapatões glamourosas do Brasil, que hoje são maravilhosas até hoje. Mas eu já tinha um grupinho de pessoas pequeno que gostava do meu trabalho, assim, meio off the record, que eu não tinha show, eu não tinha disco, desculpa, mas tinha uma coisa, uma história acontecendo. E aí, quando eu gravei o Saga, eu coloquei o Saga para download gratuito na internet, porque eu pensei, na época ninguém fazia isso. Mas eu pensei, eu não vou cobrar um disco, vou fazer o meu disco ser de graça na internet para que isso seja divulgado. Precursora de todo o rolê. Porque eu pensei, eu tô investindo no disco, tô botando ele de graça, mas o que eu for receber vai ser em marketing, promoção, então valeu muito a pena, porque o que aconteceu foi que aí sim, quando eu pus o Saga de graça para download, o meu público ultrapassou Porto Alegre. Ali eu comecei a ter muita gente de São Paulo, muita gente de São Paulo conhecendo o meu trabalho, um boca a boca entre as pessoas do Saga. Aí chegou na imprensa nacional, chegou no Globo. Eu fiz uma matéria para o Jornal do Brasil, foi a primeira matéria que eu fiz. Depois para a Folha de São Paulo. Aí teve umas coisas assim que enquanto isso estava acontecendo, o Brasil estava começando uma nova cena de artistas independentes que era nova. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava nessa função toda, era uma época de otimismo econômico, né? Era Lula, todo mundo faceiro, com dinheiro. O Brasil funcionando, uma outra perspectiva de se estar nesse espaço. E aí, tipo, tinha uma atenção para os novos artistas como pouco que eu vi, assim, era uma oportunidade. As curadorias das instituições culturais, o público estava afim de ouvir coisas novas, e não só coisas novas, mas coisas com linguagem nova, e também que trouxesse a música brasileira de volta, porque a música brasileira, quando eu era adolescente, era uma coisa muito cafona. Sim, total. Tu não ouvia a música brasileira. Então, também a nossa geração começou nesse processo lá por 2009, 2010, a retomar a música brasileira como algo jovem. Né? Então, era eu, o Thiago Petit, a Tulipa Ruiz, a Thier. Era uma turminha e estava acontecendo aqui em São Paulo uma coisa interessante. A Cel, né, que vinha com uma outra cara. E aí eu vim para São Paulo porque era uma cidade que eu me sentia muito bem, sempre me senti muito bem em São Paulo. E vim com R$500 no bolso e nunca voltei. Foi literalmente isso, assim. Eu vim para fazer um show no Sesc Pompeia e nunca mais voltei. Mas era algo que tu tinha como certo. Tu não ia ficar em Porto Alegre. Não, eu não tinha... Desde que eu tenho 5 anos, eu sabia que eu não podia viver em Porto Alegre, porque eu sabia que eu não ia ter liberdade. Infelizmente, Porto Alegre é uma cidade que... O Rio Grande do Sul
tem uma cultura que é uma cultura enraizada, assim, que não me comporta. Pelo simples fato de ser misógina. E eu sou anti isso. Então, eu, sinceramente, as pessoas sempre duvidaram muito de mim. E eu sempre tive que mostrar que eu era capaz de fazer as coisas, desde que eu sou criança. Então, assim, Porto Alegre é sempre aquela coisa, tu vai lá ver como é que é São Paulo. Eu fui, amor, e não voltei, entendeu? E, tipo, não é um orgulho, porque eu acho que não é sobre sair da sociedade. É que eu acho que tem uma coisa do Rio Grande do Sul muito tóxica com o artista. Existe uma coisa tóxica com o artista e tem uma coisa muito tóxica com essa coisa desse bairrismo que não leva a lugar nenhum. Eu acho que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, especificamente, mudou muito para melhor nos últimos anos. Em uma década, Porto Alegre mudou muito, porque Porto Alegre começou a receber gente de fora do Brasil, começou a ter gente de outros estados, de outras ideias, fazendo parte da discussão cultural, quando, na verdade, a gente sempre foi um estado extremamente racista e homofóbico na sua raiz. Então, não tem muito como debater num lugar assim. Sou marinheiro, navego pra lua. Meu mar é a rua, amar só você.